Os governos de todo o mundo se preocupam em aumentar os indicadores econômicos. Por exemplo, os incentivos à indústria automobilística fazem o PIB crescer. Mas se descontarmos deste PIB os danos à saúde pública, à mobilidade urbana e ao meio ambiente, quanta riqueza nos sobra? Esta é uma das questões trazidas pela obra de José Lutzenberger. Agrônomo e grande ecologista brasileiro, ele participou ativamente da luta pela preservação do meio ambiente e por um novo modelo de desenvolvimento. Essa era uma dos pilares assim, do pensamento do Lutzenberger. Não, o homem está completamente dentro da natureza e ele tem que recuperar essa visão se ele quiser ter uma perspectiva de futuro. Porque todas as espécies que de alguma maneira têm uma atuação contrária ao ecossistema onde elas estão inseridas, elas não têm muita perspectiva de futuro. E essa era a grande preocupação dele, que o ser humano precisava se reintegrar, ele precisava recompreender onde é que ele se situa nessa cadeia da vida e agir junto com ela e não contra ela. E essa visão de ecólogo dele é que acabou tornando ele um ecologista, quer dizer, um ativista ambiental. Ele imediatamente começa a lutar, né? Junto com outras pessoas aqui, fundaram a Agapan e outros grupos assim, mas muito forte essa marca da ecologia, assim, querendo propugnar um novo modelo, né, de desenvolvimento para o Brasil. O que é o Manual de Ecologia e por que ele se chama do Jardim ao Poder? Porque essa era a amplitude do pensamento do Lutzenberger. Ele começa nesse primeiro volume falando de jardins. Por que é bom ter um jardim? O que é que uma pessoa comum ganha ao ter um jardim? É basicamente justamente uma reconexão com a natureza, essa conexão que está nos fazendo tanta falta coletivamente. E dali ele vai evoluindo, os textos, na verdade, vão evoluindo, é uma seleção de textos, que vai desde o jardim até a poda das árvores da rua, o uso de inseticidas domésticos, uma proposta para uma exploração madeireira sustentável, vai num crescendo de temas, desde o teu pequeno jardim em casa, que pode ser até no balcão da janela, até a questão do poder. É essa visão assim de que o ser humano teria a ganhar se ele estudasse os ecossistemas intactos enquanto eles existem, porque na natureza não existem relações de poder, existem relações de adequação. Quem sobrevive nem sempre é o mais forte, e sim o mais adequado, o que se adequa melhor às condições naturais. E também o que sabe colaborar, os organismos que sabem viver em companheirismo, vamos dizer assim, que sabem se apoiar uns aos outros, usar os resíduos uns dos outros. Essas são as espécies que têm mais chance, né, de continuarem existindo. Como essa inadequação ecológica acaba se refletindo também na ruptura social. A situação de violência que as sociedades no mundo inteiro estão vivendo, e essa questão da violência e da ruptura social, ele interpreta também como um sintoma da inadequação ecológica da espécie humana. Lutzenberger ele foi ministro do Meio Ambiente no primeiro governo democraticamente eleito depois do regime militar. A ideia dele era dar início a um processo de ecologização da administração do Brasil. Era uma coisa muito prematura, naquele momento com chances remotas de dar certo, mas ele acreditou nessa possibilidade. Então ele quis produzir digamos assim, um material de apoio para que as pessoas, tanto os administradores públicos quanto o público de modo geral, compreendessem o que é isso, ecologizar a administração de um país, né? Que a questão ambiental fosse transversal a tudo, da educação à saúde, ao transporte, às obras, tudo fosse permeado por uma visão
ambientalmente mais sadia. Então ele começou a escrever esse livro, o Crítica Ecológica do Pensamento Econômico, só que na época ele não foi publicado, ele acabou saindo do Ministério e o livro ficou engavetado. Mas o tema foi se tornando cada vez mais atual, das alterações dos equilíbrios planetários em termos de clima, da questão da água que estava se tornando cada vez mais escassa, da água pura, boa, né? Então ele começou a questionar a questão de como é que nós estávamos medindo a nossa riqueza. Quer dizer, os governos todos se preocupam em fazer o PIB crescer, se fala assim, não, vamos fazer a economia crescer. Tá, mas o que significa isso, né? O que é fazer a economia crescer? Será que desse indicador, o PIB, se desconta tudo o que ele faz, o que ele traz de negativo? Digamos um exemplo qualquer, a indústria automobilística faz o PIB crescer, mas deste PIB se desconta o que está acontecendo em termos de morte, de reflexo em saúde pública, o próprio consumo de materiais que não voltarão, né, os materiais nobres, o ferro, a água. Ele realmente mede um aumento de riqueza ou algumas coisas vitais estão ficando de fora. Isso hoje é um discurso já bastante difundido, mas certamente não era há 20, 25 anos, 30 anos atrás. Ele começou a falar nisso 40 anos atrás. E o que é interessante sempre no Lutzenberger é que ele sempre propõe alternativas práticas. Ele diz que nós podemos conversar com a natureza, que na medida em que a gente toma determinados rumos ou age de determinada maneira, a gente coloca questões para a natureza. E a natureza nos responde se essas ações estão adequadas ou não. Se o resultado for equilíbrio, saúde e bem-estar, nossas ações estão adequadas. Se ao contrário, a gente está conseguindo desestruturação, doença, epidemias, desregulações, então a nossa atitude não está sendo adequada sob o ponto de vista da natureza. E essa é a chave de toda toda a obra do Lutzenberger. Ela tem essa noção de que tu pode conversar com a natureza, se tu souber escutar a resposta dela, tu vai conseguir te orientar. Realmente, tanto o manual, é um manual de ecologia nesse sentido, e o Crítica Ecológica, ele dá uma perspectiva para quem quer entender essa questão. E esses livros recentes aí que a LPM está lançando, agora relançando, colocam isso de uma maneira muito gostosa, até num texto muito agradável de ler. A LPM reedita o livro Crítica Ecológica do Pensamento Econômico e o Manual de Ecologia em 2 volumes.